Oi, galera, tudo bem? Vamos começar aqui a terceira parte da aula 2 de Segment Tree. Tá? Nós vamos falar sobre Segment Tree dinâmica nessa terceira parte. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, lembrando que os slides estarão disponíveis aí para vocês também, tá? Então, vamos lá. Segment Tree dinâmica. Então, assim como a gente começou com um problema base lá quando eu fui falar de Segment Tree, eu vou começar com um problema base aqui também. E também vai ser o RMQ, Range Minimum Query. Então vai ser o seguinte, ó. Dado um vetor V inicialmente zerado, então imagina que todas as posições desse vetor começam como zero, e você vai ter Q operações que podem ser de dois tipos. Então cada uma dessas operações ou é um update I val, então update de índice, então altere o valor no índice I para o valor val, ou carry in fim, né? Que vai ser, dado o intervalo de linha fim, eu quero que você imprima o menor valor que esteja neste intervalo nos índices de linha fim, beleza? Igualzinho o problema que a gente viu lá, que a gente resolveu com o Segment Tree, porém tem uma diferença muito importante aqui. Imagine que os índices do vetor agora vão de 1 a 10 a nona, ou seja, a gente tem um vetor gigantesco, tá? Ou seja, o n, né, que seria o tamanho aí do vetor, vai até 10 a nona, porém, o número de operações que ainda vai até 10 a quinta, tá? Então, como que a gente pode resolver este problema? Então, vamos lá. Solução inicial, compressão de coordenadas. Então, quem nunca viu essa técnica, é um truquezinho bem importante de saber, que é o seguinte. Inicialmente, a gente pode determinar todos os índices que aparecem em qualquer operação. Então, você lê a entrada inteira, pega todos os updates, todos os índices I de todos os updates, todos os in e fim de todas as queries, tá? Pega todos esses valores. Esses são todos os índices que aparecem em alguma operação, beleza? E como nós temos que o Q vai até 10 a quinta, e a cada operação nós temos no máximo dois índices distintos, a gente vai ter no máximo 2 vezes 10 a quinta índices distintos no total, beleza? Note que o seguinte, o valor desses índices não são relevantes, tá? Os valores que a gente armazena no vetor, sim. Agora, os valores dos índices, não. O que é importante mesmo é a ordem relativa entre eles. Então, por exemplo, se eu tenho um índice 5, um índice 8, um índice 100, se ao invés desses três índices eu tivesse 1, 2, 3, daria na mesma. Porque o importante é que o índice 8 vem depois do índice 5 e vem antes do índice 100. Tá? Então, o 2 vem depois do 1 e o 2 vem antes do 3. Então, só o que importa é a ordem relativa dos índices, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega todos os índices e nós vamos comprimir estas coordenadas. Ou seja, nós vamos ordenar eles e vamos falar que o menor de todos a gente vai trocar por 1. Tá? Como se a gente tivesse uma coordenada antiga e uma coordenada nova. Tá? Na coordenada antiga vai de 1 a 10 a nona. Na nova vai de 1 a 2, 10 a quinta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que a coordenada antiga, a menor coordenada antiga que apareceu, a gente vai mapear para 1, para a coordenada nova igual a 1. A segunda menor para 2 e assim por diante. Beleza? E aí, depois que a gente faz essa transformação, a gente pode resolver o nosso problema. Tá? E aí vira um problema de RMQ normal que a gente já discutiu antes. Beleza? Por quê? Porque os novos índices vão estar de 1 a 2, 10 a quinta, certo? E com isso você consegue declarar uma seg em cima desse vetor, tá? Só que tem um grande problema. Em algumas vezes, os juízes forçam que a sua solução seja online. Por exemplo, lembra do problema KCARE-IO que a gente viu? O juiz forçava que você respondesse as queries de forma online. Ou seja, quando você recebe uma nova query, para você identificar lá os índices dessa query, ele passava uma formulinha que dependia da resposta da query anterior. E aí, por isso, você tinha que responder uma a uma na ordem que elas chegaram, tá? E então, é um mecanismo que os juízes conseguem forçar você a responder online, beleza? Outro mecanismo seria, por exemplo, problemas interativos, né? Onde o juiz
faz uma pergunta e você precisa responder na hora. Então, esse seria um outro mecanismo, tá? Então, nesses casos, você não vai conseguir usar compressão de coordenadas. Por quê? Lembra essa parte aqui, ó, que inicialmente a gente tem que determinar todos os índices que aparecem? Essa parte você precisa ter a entrada toda bonitinha para você antes. Então, é o que a gente chama de uma solução offline. Você precisa ter todas as coordenadas antes de responder elas, tá? Então, como que a gente vai resolver, então, esse problema de forma online, tá? Então, nós não vamos usar essa solução inicial. Nós vamos usar Segment Tree dinâmica, tá? Que é uma ideia muito interessante, muito legal. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. A principal ideia da Seg dinâmica é nós só vamos criar os nós apenas quando necessário. Olha só que legal. Nós vimos lazy propagation, né? Lazy propagation, a essência é, eu só vou atualizar um nó quando necessário. Vou ser preguiçoso na hora de atualizar um nó, de manter ele atualizado. Aqui é como se fosse uma lazy, só que a nível de criação dos nós. Então eu não vou criar a seg inteira, porque ela vai ficar muito gigantesca. Eu não vou conseguir declarar essa quantidade de memória. Então, eu vou inicialmente criar apenas um nó. Este nó é a minha raiz, ele representa o intervalo inteiro. Aqui eu estou dando um exemplo de 1 a 8, tá? E este nó representa, o mínimo desses valores vai ser 0, lembrando que inicialmente começa zerado, tá? Ó, nessa versão que a gente está discutindo aqui, então por isso começa zerado. E eu só tenho só esse nó, não tenho mais nenhum outro, beleza? E eu só vou criar quando necessário. Vamos entender visualmente essa ideia, depois eu falo dos detalhes de código. Então vamos lá. Imagina que chegou um update no índice 2, valor -2, tá? Como que a gente vai tratar isso? A gente vai usar a mesma lógica do update normal, porém, eu vou criar o nó apenas quando necessário. Então, ó, imagina que eu estou fazendo update no índice 2. O 2 está nesse intervalo, então, beleza. Só que aí, eu vou olhar qual dos nós, tem duas versões, né? A gente pode fazer o update com aquele if, se o id for menor do que o m, você só faz o update no nó da esquerda, senão só faz o update no nó da direita, ou você faz o update nos dois nós e você coloca aquele if, se não tiver dentro do intervalo do nó, você dá um return, tá? Então, independente dos dois casos aqui, a lógica vai ser o seguinte, ó, aqui a gente vai ter que updatear o nó da esquerda, né? Porque o índice i cai no nó da esquerda. Então, só que esse nó da esquerda não foi criado ainda, então eu vou criar ele. Eu vou lá e crio esse nó, falo que ele é o nó da esquerda desse cara, e o intervalo dele é de 1 a 4, e o mínimo dele é 0. Por que é 0? Porque como não existia nada ainda, estava tudo zerado, então o mínimo necessariamente é 0. Beleza, e aí chamo o update nesse nó. O update nesse nó, o índice 2, ele vai cair no filho esquerdo novamente. Então, como o filho esquerdo não existia, eu crio esse filho esquerdo, ele está representando um intervalo de 1 a 2, e o mínimo dele é 0. Aí agora, chamo o update nesse nó. Agora vai cair no nó direito. Então eu crio o filho direito aqui, ele representa o intervalo de 2 a 2, e o mínimo dele é -2. Note que eu não criei o filho esquerdo desse cara, só o direito, tá? E aí agora, como ao final do update, a gente tem o merge, né? Então, esse cara a gente finaliza, né? Porque ele é uma folha, então a gente troca o mínimo para -2, depois volta para esse cara e faz o merge. No merge, ele vai dar um merge num nó que não existe. Como esse nó não existe, significa que o intervalo inteiro dele está zerado. Então, o mínimo aqui é 0. Com um nó que já existe é -2. O mínimo entre 0 e -2 dá -2. Por isso ele troca. Mesma coisa acontece aqui, só que nesse caso o filho esquerdo tem -2 e o direito vai ter 0, né? Que não existe. E mesma coisa aqui. Então, ao final do update, galera, olha só, a gente antes desse update tinha apenas um nó. Durante esse update a gente teve que criar estes nós aqui, mas perceba que só eles, eu não tive que criar ninguém para cá, ninguém para cá. Beleza? Vamos fazer mais um update para vocês se acostumarem com a ideia. Update i igual a 3, val igual a -3. Então, quero trocar o valor no índice 3 para -3. Então, vamos lá. Aqui, o 3 cai no nó da esquerda.
Só que o nó da esquerda agora existe, então ele vai para o nó da esquerda, chamou o update para lá. Aqui, o índice 3 cai no nó da direita e não existe, então eu crio e chamo o update para lá. Esse nó, quando eu crio, como estava tudo zerado, né, o mínimo começa a 0, ele é um intervalo de 3 a 4. Aí eu chamo o update para cá. Como o índice é 3, vai ir para o nó esquerdo. O nó esquerdo não existe, então eu crio. E aí, como eu já estou numa folha, eu vou lá e já troco o mínimo para menos 3. Beleza? E aí termina o update nesse nó, volta para esse nó aqui. Aí aqui eu vou fazer o merge. Na hora de calcular o merge calcula o mínimo, usando o mínimo dos 2 filhos. Esse daqui não existe, então é 0, porque estava tudo zerado, né? Se não existe o nó, significa que o intervalo inteiro está zerado. E aí, mínimo entre menos 3 e 0 é menos 3. Volto para esse daqui, o merge, ele vai pegar mínimo entre menos 3 e menos 2 dá menos 3. Volto para esse daqui, também dá novamente menos 3, tá? Então, essa é como ficaria a nossa segue dinâmica após esses 2 updates, tá? E note que eu não precisei criar nenhum nó daqui, nenhum nó daqui, beleza? É uma ideia muito interessante, galera, tá? Vamos ver os detalhes dela. No exemplo anterior, eu fiz o intervalo de 1 a 8. Porém, você pode usar o intervalo que você quiser. Por exemplo, de 1 a 10 a nona, para resolver o nosso problema aí base do Range Minimum Query, só que gigantesco. Tá? Inclusive, galera, a gente vai comentar aqui ainda, você pode ter intervalos com índices negativos. Então, você pode fazer, por exemplo, de menos 10 a nona até 10 a nona. Você pode também. Tá? Uma outra observação muito importante é, cada update vai criar no máximo um nó por nível. Então, vocês viram aqui, ó, como o update... Lembra que o update nessa segue aqui, né? Ele passa exatamente um nó por nível. Portanto, se o nó que ele vai passar não tiver sido criado, ele vai criar. Então, ele vai criar no máximo O de log de tan. Quem que é tan? Tan seria o tamanho do intervalo das coordenadas. Então, por exemplo, se for de 1 a 10 a nona, o tan é 10 a nona. E aí log de 10 a nona dá 30, tá? Que é pequeno. Agora, se for de menos 10 a nona até 10 a nona, o tan vai ser 2 vezes 10 a nona. Que aí o log disso vai dar mais ou menos uns 31 aí. Provavelmente 30 também. E é isso. Então, olha só que legal. Ao final de Q operações, nós teremos no máximo Q vezes log tan nós. E essa quantidade é uma quantidade boa aí para você ter na memória. Porque normalmente o Q vai até uns 10 a quinta. Então, vamos supor um exemplo aqui, ó. As coordenadas de 1 a 10 a nona, então o tan é 10 a nona. Log de 10 a nona, 30. E 10 a quinta operações. Então, 30 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a sexta nós. Que é uma quantidade razoável aí. Cabe no limite de memória aí dos problemas. Beleza? Então, você consegue declarar aí essa segue. Beleza? Um outro detalhe muito importante é o seguinte. Na segue normal, a gente está acostumado a ter uma formulinha para o filho esquerdo e o filho direito, né? Então, se o seu filho se você está no nó pos, o filho esquerdo é 2 vezes pos, e o filho direito 2 vezes pos mais 1, certo? Aqui a gente vai perder isso. Por quê? Eu estou criando os nós à medida que eles vão sendo necessários, tá? Então, você não tem como garantir que vai ficar, que o filho esquerdo vai ser exatamente 2 vezes pos. Então, a gente vai perder essa propriedade e, dentro do próprio nó, a gente vai armazenar quem é o filho esquerdo deste nó, quem é o filho direito deste nó, tá? Então, nós vamos ter aí essas duas propriedades aqui, ó, beleza? E é isso. Então, é uma coisa importante. Dentro do nó, você vai ter que guardar o filho esquerdo e o filho direito. Uma outra coisa importante é, a gente sempre está acostumado, né, a usar o m como o meio do intervalo, como n mais φ sobre 2, certo? E como essa daqui é a divisão inteira, ele pega o piso, certo? Só que, se o seu intervalo contiver números negativos, isso pode dar problema, tá? Então, um cuidado que você tem que ter é o seguinte, ó. Vamos supor, por exemplo, você esteja lidando com o intervalo de menos 10 a nona até 10 a nona. Então, tem uma parte negativa aí. Vamos ver um exemplo, para ficar mais claro. Se o in for menos 2 e o φ for menos 1, então imagina que você está num nó que tem 2 índices, o menos 2 e o menos 1. Tá? Então, quando você calcular o m, ele vai dar menos 3 dividido por 2.
E menos 3 dividido por 2 vai dar menos 1. Só que, olha o intervalo do filo esquerdo desse de cara. Então, esse daqui é o pos, de menos 2 a menos 1. O filo esquerdo vai ter de in a m, certo? O in é menos 2 e o m é menos 1. Só que menos 2 até menos 1 é exatamente o intervalo do pai dele. Então, a gente está criando um filo esquerdo que tem exatamente o mesmo intervalo que o pai. Então, o que a gente fez? A gente meio que criou um loop infinito aí neste intervalo. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Tem duas formas de arrumar. Uma delas é você identificar que este problema só acontece quando você tem dois números consecutivos, né? Então, se o in for igual a φ menos 1, você faz o m receber o in, tá? Pode ver que o m aqui ele foi para o fim e não para o in. Então, o m tem que ir para o in. Ou uma outra forma de arrumar, mais elegante, é você, ao invés de dividir por 2 desta forma aqui, ó, divisão inteira por 2, você usa o shift right 1. Você pega in mais fim, shift right 1. Isso aqui é operação em binário, tá? Então, para quem já conhece aí, basicamente você pega os bits desse cara e desloca todos um para direita. E aí você vai estar dividindo por 2. E nesse caso, se você fizer esse exemplo aqui, ele vai dar o menos 2, tá? Então ele funciona bonitinho para o que a gente precisa. Então tem gente que usa esse jeito aqui sempre, tá? Porque ele funciona tanto para seg dinâmica quanto para seg normal aí. Então tem gente que usa sempre. Beleza? Tá. Outra questão é o seguinte: como que a gente vai implementar a questão de ir criando nós? Para isso, a gente vai ter um vector de nós, tá? Então, imagina um banco de nós, onde eu vou manter todos os nós que já foram criados, beleza? Aí, sempre que eu precisar criar um novo nó, eu adiciono no final desse banco de nós e vou retornar aí o índice deste nó neste banco de nós, tá? Então, uma opção seria você criar aí uma struct node e fazer um vector de node seg, tá? E esse daqui vai ser o seu vetor com todos os nós, beleza? Seria esse banco de nós. E armazenar todas as informações no node, tá? Por exemplo, o mínimo, o índice do filo esquerdo e o índice do filo direito, tá? Uma outra opção que eu gosto mais é criar um vector para cada tipo de informação. Então, se você precisa guardar o mínimo, eu vou criar um vector só para o mínimo. Se você que precisa criar o filo esquerdo, vou criar um vector só para o filo esquerdo e um vector só para o filo direito. São 3 vectors, só que eles são correspondentes. Então, o índice 0 deles representa o mesmo nó. O índice 1 de todos representa o mesmo nó. Assim por diante. Então, olha só como fica dessa forma que eu gosto de implementar. Int create, então uma funçãozinha aqui, create, para criar um novo nó. Então, eu vou lá no meu vector de mínimo, min.pushback 0. Vou no meu vector de filo esquerdo, e.pushback menos 1. d.pushback menos 1 e retorno min.size menos 1. Que esse daqui vai ser o índice deste nó nos 3 vectors, tá? Que é o mesmo índice. Então, essa função ela cria um novo nó e retorna o índice desse novo nó no banco de nós. Lembrando que, inicialmente, todo mundo estava 0. Então, o mínimo fica zerado, tá? Outra coisa importante é, quando você cria um novo nó, o filo esquerdo e o filo direito dele não existem. Então, por isso que a gente colocou menos 1. Este menos 1, ele é um índice inválido, né? Então, representa aí que o filo esquerdo deste nó não foi criado ainda e nem o filo direito deste nó, tá? Isso é a forma como eu estruturei aqui o meu código. Um detalhe muito importante é o seguinte: vocês viram aqui no exemplo que, no início de tudo, o que eu tenho criado? Um único nó, que é a raiz. Então, você precisa criar este nó lá na main antes de começar a rodar o seu programa. Então, antes de mais nada, antes de tudo, você vai lá e dá um create. E este create, ele vai ser o primeiro nó da seg e é o nó raiz. Só que um detalhe importante, este nó vai ser o índice 0. Então, na seg normal, a gente está acostumado a, pelo menos na minha implementação, o nó raiz ser o nó de índice 1. Aqui, se você usar esta convenção, tá, de menos 1 aqui, e o primeiro nó de todos
o nó que vai ficar no índice 0 do vector ser o nó raiz, ele vai ser o nó 0, tá? Então tome cuidado com isso aí para você não se confundir. E aí como fica o update? O update fica assim, galera. Void update, int pos, in-fin e deval. Estou no nó pos, que representa o intervalo de in-fin, e quero trocar o índice id para o valor val. Se o id não estiver no meu intervalo, eu já dou logo o return. Se eu estiver numa folha, eu troco o mínimo dessa folha para o valor val. Agora, se não, eu vou lá, calculo m, e aqui eu já estou usando o shift right 1, tá? Para não ter problema com intervalos negativos. Se o id for menor ou igual a m, o que eu faço? Eu sei que eu preciso chamar o update no nó da esquerda. Porém, o nó da esquerda pode não ter sido criado ainda. Então, eu vou verificar. Se o nó da esquerda deste pos for igual a -1, é porque ele não foi criado ainda. Então, eu vou lá e crio. Edpos recebe create. Beleza? Vou lá e crio. E logo em seguida, update edpos, in-m e deval. Pronto. Agora, se cair no else, é porque o id caiu na parte direita. Então, primeiro vou usar uma lógica parecida, né? Vou verificar se o nó direito foi criado, não foi criado. Então, se ele não foi criado, eu crio. E logo em seguida, eu update, chamo o update aí para o nó direito. Beleza? Por fim, eu vou ter que fazer o merge da minha seg, tá? Então, eu vou calcular o mínimo do meu filho esquerdo e o mínimo do meu filho direito. Como que eu faço isso? Eu não posso simplesmente acessar min de edpos, porque pode ser que o edpos seja -1, não exista. Então, o que eu faço? Eu vou usar aqui o operador ternário. Se o edpos for igual a -1, então esse operador ternário aqui, se for verdadeiro, ele retorna isso daqui. Se for falso, ele retorna isso daqui. Tá? Então, se for -1, ele vai retornar 0, porque o mínimo naquele intervalo de um nó que não existe é 0. Se não, retorna o min de edpos, porque ele já existe. Beleza? Aí, calculei aqui o min e e o min d, e aí eu coloco que o mínimo do pos é o mínimo entre min e e min d. Beleza? E é isso. Então, esse é o update. Essa é a parte aí mais complicadinha aí da seg dinâmica, mas podem ver que ela fica bem simples aí se você estruturar dessa forma. Né? Tá. Um grande cuidado, galera, que quando aconteceu aí com um aluno meu, a gente ficou um bom tempo para debugar, foi o seguinte. Esse comando aqui, ó, edpos recebe create, e esse outro, dedpos recebe create, no C++11 ou versões anteriores, ele pode dar problema. Por quê? Quando você dá um create, você altera o próprio E, o próprio D, tá? E dependendo do caso, você pode estar num caso que quando você chama o create, ele vai dar um resize no vector. Então, para quem entende aí um pouco mais a fundo como o vector funciona, o vector, ele às vezes dá uns resizes. E aí, dependendo da ordem com que o C++ calcula a atribuição, se ele calcula primeiro a parte esquerda e depois a direita, ou vice-versa, isso pode dar um problema, tá? Então, não vou entrar em detalhes, você não precisa saber, mas é legal de você ter em mente que isso pode acontecer. Então, o que eu faço sempre nos meus códigos para evitar isso e funcionar sempre? Basta você criar uma variável auxiliar. Então, em vez de você usar edpos recebe create diretamente, você faz int aux recebe create, edpos recebe create, você recebe aux. Pronto. Isso daqui funciona sempre, e esse daqui, por conta do resize do vector, no C++11 para o anteriores pode dar problema, tá? Então, tome cuidado aí, e apesar disso daqui ser um pouco feio, né? Enfim, esse daqui funciona sempre, e esse daqui, por exemplo, C++17, esse daqui sempre funciona, beleza? Tá, vamos lá. Galera, eu quero comentar também com vocês uma outra convenção que eu prefiro e eu acho bem mais útil. Então, primeiro eu fiz a convenção aqui para vocês de marcar os nós que não existem como -1, beleza? Essa é uma convenção válida, porém você tem que ficar fazendo esses ifs aqui, ó. Esse operador ternário nada mais é do que um if, né? Que você tem que ficar fazendo. Esses daqui no merge. E dependendo se o seu merge for complicado, você vai ter vários ifs aqui. Mas existe uma outra convenção muito útil, que eu gosto bastante,
que é o seguinte. Antes de tudo, antes mesmo de criar o nó raiz da sua segue, você vai criar um outro nó, que eu gosto de chamar ele de nó nulo. Então você cria o nó nulo. Você dá um create, e esse vai ser o primeiro nó, então ele vai ser no índice 0, e você vai colocar tudo dele com um valor default. Então, você vai colocar o mínimo para 0, o E para 0, o D para 0. Então, ele é o nó que vai ficar no índice 0, e o esquerdo dele é ele mesmo, porque é o índice 0, e o direito dele é ele mesmo, que é o índice 0. Beleza? Este nó nulo, ele representa bem um nó que ainda não foi criado. Tá? Então, toda vez que você chegar num nó cujo índice é 0, significa que você está num nó que não foi criado ainda. Você está no nó nulo. E por que isso é bem legal e essa convenção eu acho melhor do que a outra? Quando do seguinte, ó, o código fica praticamente igual, né? Você só troca de -1 aqui para 0. Porém, na hora de fazer o merge, você pode usar diretamente o edpos sempre. Por quê? Vamos supor que o edpos não tenha sido criado. Então, o edpos vai ser 0, certo? Só que o mínimo de 0 é 0. Então, ele já pega diretamente o valor que a gente quer. Por quê? Porque o índice 0, ele é acessível, tá? Você pode acessar. Agora, aqui, ó, você não pode acessar o índice -1 desse vector min, tá? Então, por isso que daria problema aqui, e aqui você pode acessar direto. Neste problema, é bem simples a modificação, mas vocês vão ver que em outros problemas isso pode ajudar bastante aí essa convenção, e eu prefiro usar essa convenção. E uma outra questão é, você vai criar, então, o nó nulo primeiro, né? Então, você vai dar um create, que vai criar o nó nulo, no índice 0. Depois, você dá um outro create para criar a raiz. E a raiz vai voltar a ficar no índice 1. Tá? A raiz vai voltar a ficar no índice 1. Então, quando você for chamar lá na main seu update, query e tudo mais, você vai chamar na raiz, que é o índice 1, que é igual à segue normal que você já está acostumado. Tá? Então, por isso também eu prefiro essa versão. Só que lembrando, você tem que dar 2 creates lá na main. Tá? Vai dar create, create. O primeiro create é para o nó nulo, o segundo create é para a raiz da sua segue. Beleza? A query não muda muito, ó. Então, int query, int pose, infim, pq. Se o intervalo pq não tem intersecção com o intervalo in-fim, a gente vai retornar int max, porque é um valor que não vai interferir aí, né, no mínimo. Depois, se você tiver no pose igual a 0, ou seja, no nó nulo, então aqui eu estou fazendo a conversão com o nó nulo, tá? Você já return 0, porque você sabe que ali dentro está tudo zerado, né? Porque esse nó não foi criado ainda. Se não, se você tiver num nó cujo intervalo do nó de linha fim está inteiramente contido no PAQ, você retorna o mínimo desse nó, mínimo de poço. Senão você calcula o M aqui e retorna o mínimo das carries, tanto do nó esquerdo quanto do nó direito. Então, mínimo de query de edpos in pq e query de dedpos m mais 1 fim pq. Beleza? Então, a query se manteve aí bem próxima do que a gente já está acostumado. E para vocês treinarem aí, eu coloquei aqui 3 exercícios de segment tree dinâmica básica, digamos aí, que é o problema order set, range sum query e o pillars. Lembrando que, por exemplo, no order set você vai precisar usar busca binária na seg. E aí você vai ter que usar a busca binária na seg dinâmica, só que não muda nada, tá? Então é bem tranquilo aí de você trocar para uma seg dinâmica. Bom, é isso. Esse daqui é o básico de seg dinâmica. Uma coisa importante também de se lembrada é que em alguns lugares eles chamam a seg dinâmica de esparsa ou de implícita também. Então, se você ouvir aí sparse segment tree ou implicit segment tree, são a mesma ideia, tá? Porém, é mais comum de usar o nome dinâmica, tá? Pelo menos é o que a gente mais vê aí. Tá. Mas existem algumas outras ideias mais avançadas que eu preciso mostrar aí para vocês. O primeiro é lazy propagation na seg tree dinâmica. Então, como vocês já viram lazy propagation na seg normal,
Eu não vou entrar em detalhes no lazy propagation, eu só vou comentar o que você precisa tomar de cuidado quando você for usar a lazy propagation numa segue dinâmica. Primeira questão é, no refresh, que é a função que atualiza um nó, quando você for propagar a lazy para os filhos, né, então no finalzinho do refresh você propaga a lazy para os filhos. Pode acontecer desses filhos não existirem. Então, se o seu filho não existir, você deve criar neste momento. Então, você vai ter que fazer um if ali a mais. Outra coisa, caso você chame o refresh para um nó que ainda não foi criado, então índice -1 ou 0, depende da sua convenção, mas lembrando que eu gosto mais da convenção do nó nulo, então índice 0, você não deve fazer nada. Por quê? Se você está dando refresh num nó que não existe, se ele não existe, é porque a gente nunca entrou nele. Se a gente nunca precisou entrar nele para nada, então todas as lasers dele estão todas com os valores defaults, todas zeradas, digamos assim. Então, se você está dando refresh num nó que não existe, você não precisa fazer nada, tá? Então, basta você dar um return. Pois se ele não foi criado, então ele não possui nenhuma lazy. Beleza. O outro ponto é no merge do update. Então, quando você vai fazer o merge do update, tome cuidado para garantir que os dois filhos estejam atualizados. Então, isso é um ponto que eu comentei lá na parte de lazy propagation. No merge da lazy propagation, né, os dois filhos, o esquerdo e o direito, precisam estar atualizados para você não usar valores desatualizados. Então, a forma mais simples de você fazer isso é o quê? Chama o refresh nos dois filhos. Então, logo antes do merge, você chama o refresh no edpose e no dedpose. Acabou. Beleza? É a forma mais simples aí de você garantir isso. E um exercício aí para vocês treinarem é esse problema aqui, BG Shoot, tá? Então, um problema para você treinar lazy propagation na segue dinâmica. Tá. Uma última ideia que eu quero mostrar aqui de segue dinâmica e que para mim é uma ideia muito incrível é o seguinte. Eu gosto de chamar ela de múltiplas segs. Usando segue dinâmica, nós podemos manter ao mesmo tempo múltiplas segs. Por exemplo, imagina que eu vou manter 10 a quinta segs diferentes. Eu vou ter 10 a quinta segs, tá? Cada uma vai ter o seu intervalo aí, que pode ser um intervalo gigante, intervalo de coordenada. Então, por exemplo, eu posso manter 10 a quinta segs e cada uma dessas segs ter um intervalo de menos 10 a nona até 10 a nona, desde que o número total de operações nessas segs, ou seja, o número de updates, né, em todas essas segs, seja limitado. Por exemplo, 10 a quinta operações no total. Então, imagina que eu vou ter 10 a quinta segs, mas eu sei que no total eu só vou fazer 10 a quinta updates, tá? E é isso. Você consegue fazer isso com segue dinâmica. E essa é uma ideia muito poderosa, porque você está mantendo um montão de segs, um montão de vetores ao mesmo tempo, tá? E, na verdade, é muito simples fazer isso. Tipo, não é uma ideia nova que você precisa usar um código totalmente diferente. Não. É basicamente o que a gente já viu. Só que aqui eu só vou tentar mostrar para vocês se convencerem de que isso é simples e é bem poderoso. Como que a gente faz isso? Primeiro, no início, ao invés de criar apenas a raiz de uma única seg, você vai criar a raiz de todas as segs que você desejar. Então, lembrando, né, se você trabalha com nó nulo, que é o que eu gosto mais, você primeiro cria o nó nulo, então você dá um create para criar o nó nulo, e depois você dá um create para cada raiz de uma seg que você quer criar. Então, por exemplo, a gente quer criar 10 a quinta segs, tá bom. A gente vai lá, cria o nó nulo, dá um create, e depois cria 10 a quinta nós, cada um representando a raiz de uma seg. Beleza? Aí, perceba o seguinte, nós vamos usar todas as segs no mesmo banco de nós. Eu não vou ter um vector seg para uma seg, um outro vector para outra. Não, eu vou colocar tudo no mesmo banco de nós. Por que eu posso fazer isso? Porque em cada nó, ele sabe qual é o índice desse vector que está o filho esquerdo e o filho direito. Então não importa que está todo mundo junto,
tá? Ou seja, simplesmente funciona. Você não precisa ter um para cada. Você pode juntar todo mundo e funciona bonitinho, tá? Não importa que estejam todos os nós no mesmo vector, desde que para cada nó você sabe quem é o filho esquerdo e o direito dele. Acabou, tá? E quando você for processar uma operação, então imagine que chegou um update. Você identifica qual segue você quer fazer o update e realiza o update começando na raiz daquela segue. Então, por exemplo, eu quero fazer update na segue de índice 10. Então você vai, faz o update e passa o 10 como o índice do seu update. Acabou. Simples assim. Você consegue manter um montão de segs ao mesmo tempo. E isso é muito incrível. Isso é muito legal, tá? Isso é muito incrível, muito poderoso também, tá? Então vamos lá. Para treinar essa ideia, então pode ver que eu não mostrei nenhum código, porque isso é muito simples de ser realizado, mas é uma ideia bem poderosa aí. Para treinar essa ideia, eu vou discutir o problema Pathwalks, tá? Então eu vou ler com vocês e eu peço que primeiro vocês tentem resolver sozinhos, né? Tentando abusar desse fato aqui de que você pode manter um montão de segs ao mesmo tempo. Então vamos lá. Problema Pathwalks do Codeforces. You are given a directed graph with n nodes and m edges, with all edges having a certain weight. There might be multiple edges and self-loops, and the graph can be also disconnected. You need to choose a path, possibly passing through the same vertices multiple times, in the graph so that the weights of the edges are in strictly increasing order, and these edges come in the order of input. Among all such paths, you need to find the path that has the maximum possible number of edges and report this value. Please note that the edges picked don't have to be consecutive in the input. Então vamos lá, galera. Você tem um grafo com n nós, m arestas, um grafo direcionado, tá? Cada aresta tem um determinado peso e aparece em uma determinada índice da lista, tá? Então imagina a lista da entrada aqui, a lista dos índices, tá? O que ele quer? Ele quer que você encontre o tamanho do maior caminho, tá? Então, imagina um caminho aí nesse grafo. Os pesos das arestas neste caminho, é um caminho direcionado, tá? Os pesos das arestas desse caminho precisam ser crescentes, tá? Estritamente crescentes. E os índices dessas arestas que você pegou precisam estar na ordem da entrada. Então, por exemplo, se você pegar a aresta 2, a aresta 2 é a segunda aresta na ordem da entrada, tá? Você não pode pegar logo depois dela a aresta 1, tá? Você não pode pegar logo depois dela a aresta 1. Então, os índices, imagina que cada aresta tenha um índice que ela veio na entrada. Estes índices também tem que estar em ordem crescente. Eles não precisam ser consecutivos, tá? Só precisa ser crescente, tá? Então é como se fossem duas sequências crescentes aí de maior tamanho. Tanto os pesos quanto os índices aí na ordem que ele foi te dado. E aí ele quer saber o tamanho, né? Número máximo de arestas que você consegue pegar aí nesse caminho maximal. Beleza? Problema bem interessante aí. Então, quem nunca viu esse problema, calma aí. Quem nunca viu esse problema, então pausa aí o vídeo, tenta resolver, pensa um pouco aí, pensa uns 15 minutos nesse problema, e aí depois você continua aí para a resolução, tá? Então, vou discutir aqui a ideia do problema Pathwalks. Então, imagina a iésima aresta, vamos supor que ela tem peso P, ela é a iésima aresta que aparece na nossa entrada, tá bom? E ela vai do nó A para o nó B, beleza? Tá.
iremos calcular o maior caminho especial. Caminho especial é um caminho que obedece às restrições do problema, tá? Eu vou chamar assim, caminho especial. Que termina na aresta I. Então, qual é o maior caminho que acaba aqui? Termina exatamente aqui. Note que uma das restrições do problema é que as arestas usadas devem estar na mesma ordem da entrada, a ordem relativa entre elas. Por isso, para calcular o maior caminho especial, que termina na aresta I, nós só precisamos ter processado as arestas de 1 a I-1, ou seja, as que vieram antes da entrada. Então, para cada aresta que você lê, você vai ler e vai computar qual o maior caminho especial que termina nela. Por quê? Como você só passou pelas arestas de 1 até I-1, as arestas com índices maiores, as arestas que vêm depois, você ainda nem processou elas, você ainda nem leu elas. Então, você não vai ter visto elas e você nem precisa, né? Porque você nem pode, na verdade. Você nem pode usar elas nesse caminho que termina no I. Então, basta você ir calculando uma a uma. Tá. Outra questão. Qual é o maior caminho especial que termina na aresta I? Ele vai ser igual ao tamanho do maior caminho especial que termina no vértice A, até agora. Só use arestas de índice menor que I. Então, esse até agora já naturalmente só vai usar arestas menores do que o I. E o peso da última aresta do caminho deve ser menor do que P, estritamente menor. Tá? Então, recapitulando. Se eu souber o maior caminho que termina no vértice A e a última aresta usa um peso, né? A última aresta possui um peso menor do que o P, eu vou pegar esse maior caminho e somar 1, porque eu vou conseguir colocar essa aresta de peso P no final. Tá? Então é isso que eu preciso saber calcular de forma rápida. Tá? Então, se eu souber esse tamanho, basta somar 1 devido à própria iésima aresta. Beleza? Então vamos lá. Como que eu vou fazer para calcular isso de forma rápida? Para isso, eu vou manter para cada vértice, para o vértice A, para o vértice B, para cada um dos vértices, eu vou manter um vetor de marcação sobre os pesos. Então, como os pesos vão de índice 0 até 10 à quinta, então imagina um vetor de marcação do índice 0 até 10 à quinta. E o que eu vou marcar aqui? Para cada índice W, eu vou marcar qual é o maior tamanho de um caminho especial que acaba naquele vértice com peso W. Então, no índice W daqui desse vetor vai ter exatamente o que eu preciso, que é o maior caminho que termina neste vértice com peso W. Beleza? Tá. Vamos supor que eu já tenha isso. Então, eu tenho este vetor de marcação para todos os vértices e eu processei até a iésima menos 1 aresta. Como é que eu faço para incluir a iésima aresta e calcular a resposta para ela? Para incluir a iésima aresta, basta eu calcular o valor máximo de 0 a P menos 1. Né? Porque, ó, todo mundo aqui representam caminhos que terminam no vértice A. Só que, para eu incluir a iésima aresta que tem peso P, a última aresta deste caminho precisa ter peso no máximo P menos 1. Então, todo mundo aqui, ó, são caminhos válidos para essa aresta. Qual deles é o melhor? O que tiver o maior tamanho. Então, eu preciso pegar o máximo neste prefixo, de 0 até P menos 1, beleza? E este vai representar o maior tamanho de um caminho especial que termina no vértice A em algum peso menor que P, beleza? Aí agora, para eu determinar a resposta para essa aresta, eu vou somar 1, vou pegar M mais 1, porque basta eu colocar ela no final, né? Então, vamos chamar esse valor de M. Colocar M mais 1 no índice P do vetor de marcação do vértice B. Então, na verdade, ó, M mais 1 é a resposta para essa aresta. Qual o maior tamanho de um caminho especial que acaba nessa aresta? M mais 1. Beleza? Tá. Aí agora, olha só, a gente acabou de determinar um caminho máximo, né? Que acaba no vértice B com peso P. Então, eu vou lá no vetor de marcação do B, vou no índice P e coloco o valor M mais 1.
Na verdade, você tem que tomar um cuidado. Você não pode simplesmente colocar o m+1 aqui. Pode ser que já tivesse um valor maior aqui. Então, você coloca o máximo entre o que já estava ou m+1. Então, tem que deixar o máximo entre o que já estava e o m+1. Tem que tomar esse cuidado. Beleza. Agora, galera, olha só que legal. Cada um desses vetores de marcação, eu só preciso saber fazer update no índice e query de máximo no intervalo. Tá? Ou seja, eu posso manter cada um deles como uma segue dinâmica. Por que dinâmica? Dinâmica não vai vir do fato de ser de 0 a 10 a quinta, porque 0 a 10 a quinta daria para ser uma segue normal. Porém, eu vou fazer ela dinâmica porque eu preciso manter uma segue para cada vértice, uma segue diferente para cada vértice. Então, para manter todas essas N segs, né? São N vértices aí, de maneira eficiente, a gente vai usar a ideia de segue dinâmica para manter múltiplas segs, beleza? E é isso. Com isso a gente finaliza aqui a parte de segue dinâmica, a terceira parte da aula 2, tá? A quarta e última parte vai ser sobre segue persistente, tá? Que é uma ideia bem interessante também. Então, nos vemos na última parte. Então, até mais, galera.